Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que quem vai ver depois essa live vai assistir. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Agora deve ter uns 15 dias, quase um mês atrás, eu fiz uma live aqui, cujo propósito era falar da nossa identidade, né? Na verdade, o título da live que eu tinha anunciado é Por que temos culto apenas no domingo? Então, vou recapitular algumas coisas aqui para introduzir um novo tema. Nós estamos plantando uma igreja, eu estou aqui no Facebook e aqui no Instagram. Então, eu vou estar sempre olhando de um lado e do outro aqui para atender as duas telas aqui. Bom, então, eu e um grupo de irmãos, nós estamos plantando uma igreja desde 2019. O nome dela é Cristo para a Cidade. E nós temos culto só no domingo, apenas no domingo, de 5 às 6h30 atualmente. E aí eu fiz uma live há uns 15 dias atrás, um pouco mais de 15 dias atrás, onde nessa live eu comecei a falar do porquê que nós temos culto só no domingo, o que não é, vamos dizer assim, não é normal, né? Uma igreja evangélica ter culto só um dia da semana. O normal é ter mais. E aí nós temos as razões, igual eu falei na primeira live, nós temos razões pela qual nós temos culto só no domingo. E aí nessa primeira live eu dei a razão número 1. Se você está no Facebook vai estar aqui na linha do tempo, se você está no Instagram vai estar no perfil e também tem no meu canal do YouTube. Então a primeira razão, para quem não pegou e depois aconselho você voltar lá e ver, a primeira razão pela qual nós temos culto apenas uma vez na semana é para que os membros da igreja tenham tempo para não só ouvir a pregação no domingo, mas também meditar sobre ela e colocá-la em prática. E aí naquela primeira live eu mostrei, inclusive biblicamente, do porquê que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E aí essa é a razão número 1, e expliquei lá em detalhes por que eu creio que, vamos dizer assim, ter mais de um culto na semana, vamos dizer assim, às vezes, em alguns casos, e eu suspeito que na maioria dos casos, nos impede de pôr em prática aquilo que a gente ouviu. Então, não vou entrar em mais detalhes, você pode olhar aí qualquer um, YouTube, Facebook, Instagram, e ver lá a live completa. Hoje eu quero rapidamente aqui, aproveitar que meu filho dormiu, e a cliente da minha esposa ainda não chegou, então estou aqui no salão dela, e vou aproveitar para poder falar da segunda razão pela qual nós temos culto apenas no domingo, né? Antes eu quero só recapitular o que eu comecei naquela primeira live. Eu disse no início da primeira live que toda igreja local, independente da denominação, ela tem o que eu chamo de ciclo de vida da igreja. O que seria o ciclo de vida da igreja? O ciclo de vida da igreja seria a forma como a igreja local se estrutura, principalmente pensando na estrutura semanal, vamos dizer assim, né? Então, só para colocar isso em termos mais práticos para vocês entenderem. Toda igreja local ela tem um ciclo de vida, a forma como essa igreja local ela funciona, a vida dela, como que funciona. E eu disse que basicamente a maioria das igrejas evangélicas, o cristianismo ali, a prática da vida cristã, basicamente gira em torno do templo, gira em torno do culto, né, lá no templo, no espaço, nas quatro paredes, no galpão e tudo mais. Tanto que aí entra uma outra característica desse ciclo de vida. Na maioria das igrejas evangélicas, nós temos no mínimo 3 cultos oficiais por semana. Algumas igrejas é domingo, quarta e sexta, e outras igrejas, os cultos principais é domingo, terça e quinta, e a maioria das igrejas, entre esses 3 cultos oficiais, a maioria delas ainda tem, por exemplo, às vezes no sábado, seja semanalmente ou uma vez por mês, culto de jovens, adolescentes, né? Às vezes tem na segunda-feira a reunião de oração, aí no domingo de manhã, além do culto, tem a escola bíblica dominical. Então, normalmente a vida da igreja,
ela funciona a partir do templo, a partir da presença ali no templo, né? Da ida no templo, nas programações da igreja, nos eventos da igreja, sem contar aqui igrejas que têm grupos de mulheres, grupos de homens e vários outros grupos, além de, ainda estou sem citar, as igrejas em células, que também durante a semana, entre esses cultos, funcionam os pequenos grupos, né? Pois bem, esse é o que eu chamo de ciclo de vida da igreja, como que a igreja funciona, né? E a maioria delas funciona através das programações. E como eu disse naquela primeira live, normalmente, às vezes, na maioria das igrejas não vai estar explícito com essas palavras, mas, vamos dizer assim, para você ser um bom crente, né, é quase que medido no senso comum a frequência que você tem nas programações. Então, normalmente, se você frequenta todos os cultos durante a semana ou todas as programações, você é, no senso comum ali, olhado como um crente fiel, como um crente firme, né? Tá firme, irmão, e tudo mais, de acordo com o que você vai nos cultos, né? E aí, eu tenho ensinado para os irmãos lá na igreja que em novembro agora eu faço 13 anos de caminhada cristã, e os contatos que eu tenho tido com pessoas e minha própria experiência do que eu vivi nas igrejas, nas primeiras igrejas que eu congreguei, essa não é uma rotina saudável. Não é uma rotina saudável. E aí é por isso que hoje na igreja que nós estamos plantando, nós temos culto só no domingo. Por quê? E aí eu dei a primeira razão. Porque, em primeiro lugar, quando nós temos uma semana cheia de programações na igreja, e quase que o senso comum é de que você precisa estar em todas elas, nós não temos tempo para ouvir no culto a pregação e colocá-la em prática. E aí na primeira live eu dei as razões para isso. Aí hoje eu quero já ir para a segunda razão pela qual eu acho que um ciclo de vida da igreja cheio de cultos na semana e várias programações também, impede a gente, não é saudável, inclusive para a própria prática da vida cristã. Porque, como eu disse naquela live, o senso comum é de que quanto mais você está presente no templo, quanto mais você está presente em programações, mais crente firme você é, mais um crente verdadeiro você é. E eu tenho defendido aqui na primeira live, e nessa live e na terceira, vão ser 3, que não é bem assim. Não necessariamente o fato de você estar em todo culto, em todas as programações da igreja, significa que você é um crente firme, significa que você é um crente que está com a fé ali firmada, que é saudável, ou que você, para falar mais diretamente, é um verdadeiro cristão, né? Então nós não podemos medir apenas por isso. Agora vamos lá, se a primeira razão pela qual nós temos culto só no domingo é para que os membros da igreja tenham tempo para colocar em prática aquilo que ouviram no culto e ser não apenas ouvintes, como diz Tiago capítulo 1, mas também praticantes da palavra de Deus, a segunda razão pela qual... Deixa eu só pôr meu celular no silencioso aqui, que já me ligaram aqui. A segunda razão pela qual nós temos culto só no domingo, além de para que tenhamos tempo para colocar em prática a palavra de Deus, a segunda razão pela qual nós temos culto só no domingo é para que os membros da igreja tenham tempo para a família. Essa é a razão número 2. Nós temos culto só no domingo para que os crentes, os membros da igreja, tenham tempo durante a semana para dedicar à sua família. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só pôr o outro celular aqui no silencioso, no não perturbe, para que o pessoal que está me ligando aqui não atrapalhe a transmissão aqui. Então vamos lá. Então, a segunda razão pela qual temos culto só no domingo é para que os membros da igreja tenham tempo para a família. E talvez você que é crente, e aqui uma outra coisa que eu quero lembrar, qual que é o meu propósito com essa série de lives? São 3 propósitos. O primeiro propósito é lembrar os membros da Cristo para a Cidade o porquê nós temos culto só no domingo, né?
Então, se nós estamos desenvolvendo uma identidade própria, é bom sempre lembrar aos membros o porquê que nós temos algumas características um pouco diferentes da maioria das igrejas evangélicas. Meu suporte improvisado aqui do outro celular caiu aqui. Enfim, caiu no Facebook. Depois eu tento publicar lá, vou ficar só no Instagram. Então vamos lá. Então a primeira proposta dessa live é para lembrar os membros da Cristo para a Cidade o porquê nós temos culto só no domingo. O segundo propósito é apresentar a identidade da nossa igreja que a gente tem construído para quem se interessar de nos conhecer. Então, se você está passeando por aqui e tudo mais e queria conhecer um pouco, deixa eu conhecer um pouco o perfil da igreja, como que é a igreja que vocês estão plantando, esse é o propósito de apresentar a partir desse primeiro assunto, que é o motivo pelo qual temos culto só no domingo. E o terceiro propósito é para você, talvez, que vai ver essa live aí, que já é crente e frequenta outra igreja, para você refletir. Né? O meu propósito não é fazer você sair da sua igreja, de forma alguma é isso, mas é levar você a refletir se o ciclo de vida da igreja na qual você congrega é saudável, entendeu? E te dar os motivos para pensar sobre isso. Para que, não é te dar esses motivos para que você saia da sua igreja, não, de forma alguma, mas talvez para te ajudar a ter uma vida cristã mais saudável e até mesmo, quem sabe, você conversar com a liderança da igreja sobre esses aspectos. Então, dito isso, vamos ao segundo motivo pelo qual temos culto só no domingo. O segundo motivo é esse, é para que os membros da igreja tenham tempo só para a família. E aqui eu já quero dizer uma coisa. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, tá? Como eu disse, em novembro agora eu faço 13 anos de caminhada cristã. Desses 13 anos de caminhada cristã, os primeiros 5 anos desses 13 anos de caminhada cristã, eu era o que em algumas igrejas evangélicas a gente chama de rato de igreja. Eu morava na igreja, literalmente. Quem me conhece sabe que eu morava na igreja. Eu ia na casa da minha mãe, que eu não vou nem falar que era minha casa, eu ia na casa da minha mãe só para dormir. Porque tomar banho, comer, todas as outras coisas eu fazia na igreja. Eu morava na igreja praticamente. Eu saía de casa, minha mãe, meus irmãos estavam dormindo. Quando eu chegava mais de meia-noite, eles já estavam dormindo. Então, eu sei do que eu estou falando quando eu digo que os membros de algumas igrejas não têm tempo para a família. Não seja você já casado, pai, seja você filho, eu sei do que eu estou dizendo, de que muitos membros de igrejas, das nossas igrejas evangélicas, não têm tempo de qualidade para a família. E só para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer. E aqui lembra do ciclo de vida da maioria das igrejas. 3 cultos por semana, fora os outros cultos, jovem, adolescente, célula, e por aí, homem, mulher, oração e por aí vai. Faz umas contas comigo, faz um cálculo comigo. A maioria de nós gasta mais ou menos uma média de 12 horas por dia com o trabalho. Porque vamos pegar aqui, pensa comigo. Vamos dizer assim, a carga horária de trabalho, por exemplo, a jornada de trabalho, né, para ser mais específico, a jornada de trabalho da maioria dos trabalhos é de 8 horas por dia, certo? Essa é a carga horária, a jornada de trabalho. Isso 8 horas trabalhadas, fora que eu estou calculando aí, mais ou menos aí, mais umas 4 horas que junta aí a questão da logística, né, de pegar ônibus e tudo mais. Então vamos supor aí, tem, principalmente quem trabalha em firma, por exemplo, vamos supor aí que acorda às 6 da manhã e a maioria só vai chegar de volta em casa às 6 horas da tarde. Então você vai ficar envolvido no trabalho, direto ou indiretamente, de 6 da manhã às 6 da tarde. É o que a maioria, e você vai concordar comigo, a maioria do trabalho é assim, 6 da manhã, 6 da tarde. Então nós temos já, das 24 horas por dia que nós temos 12 horas dedicadas ao trabalho. Isso não só de segunda a sexta, mas às vezes até mesmo sábado. Quem trabalha de turno, então, nem vê sábado e domingo, por exemplo. Então, das 24 horas por dia, já foi gasto aí, dedicado 12 horas para o trabalho. E aqui eu não estou falando que é ruim, nós temos que trabalhar, não tem outro jeito. Das outras 12 horas que sobrou,
A gente dorme aí no mínimo, a maioria média aí dorme no mínimo 6 horas. Vamos supor aí que você vai dormir meia-noite, acorda às 6 da manhã para ir trabalhar. Então, nós gastamos 6 horas para dormir. Das 24 horas, então, já foram 18 horas do nosso dia, juntando só trabalho e a noite de sono. Restam 6 horas. Restou 6 horas. Dessas 6 horas, normalmente a maioria das igrejas é no mínimo 1h30, 2 horas de culto. Isso do culto do início ao fim, da saudação inicial até o amém final e a bênção apostólica. 1h30 ou 2 horas. Só que nós, além dessas 2 horas, nós temos que contar o trajeto, o tempo para ir para a igreja. Então vamos acrescentar aí no mínimo mais 1 hora. Meia hora para ir e meia hora para voltar. Não estou nem contando aí a hora para poder se preparar, trocar de roupa, tomar banho, enfim. Então, das 6 horas que restou ali pro cristão, pro membro de igreja, dessas 6 horas, 3 horas foi gasta no culto. E aí, lembrando o ciclo da maioria das igrejas, 3 vezes por semana, no mínimo. Então, aí dessas 6 horas que restou, 3 horas é gasta com o culto propriamente dito e o trajeto, e depois restam 3 horas. Só que se você for verdadeiro comigo, você vai saber que essas 3 horas que restou, essas 3 horas ela é diluída, ela é perdida entre as outras todas. Entre os outros compromissos, essas 3 horas, você no final das contas, não sobra 3 horas inteira. Ela vai ser picoteada entre, igual eu te falei, eu estou considerando 2 horas de culto, mais meia hora para ir, meia hora para voltar. Isso considerando se você tiver carro, porque se você for pegar ônibus ou ir a pé, às vezes é até um pouco mais. Então, 3 horas de culto. Só que eu não estou contando o tempo de preparo, de dar banho nas crianças, de você tomar banho, trocar de roupa para aí sim sair de casa e demorar meia hora para chegar no culto. Então vocês estão tentando entender onde eu quero chegar, de que qual é o tempo que sobra para a família? Qual é o tempo que sobra para você que trabalha dedicar para os seus filhos? Qual é o tempo que sobra para você dedicar, marido, cônjuge, casado, dedicar para sua esposa? Dedicar para os seus filhos, ensinar ele o dever de casa. É por isso que nesse sentido, e é nesse sentido que eu estou tratando, você ter 3 cultos por semana, fora as outras programações, lembre-se disso. E aí analisando essa rotina diária de 12 horas trabalhadas, 6 horas de sono, 3 horas de culto, essas outras 3 que se perdem entre as outras, e como eu disse para vocês, no senso comum, um crente firme, um crente, vamos dizer assim, né, verdadeiro, ele está em todas as programações, e eu estou dizendo novamente, eu repito, porque vou fazer 13 anos de caminhada cristã agora em novembro. Estou fazendo, né? Fiz inclusive. Tô até já perdendo aqui. Dia 7 de novembro, que foi a data que eu me batizei. Então, já fiz 13 anos de caminhada cristã, então eu sei do que eu tô falando. Então, você consegue me entender como que a rotina, o ciclo de vida da maioria das igrejas é sufocante? É sufocante, é sufocante. E aqui, de fato, no lado negativo, ele suga a sua vida. E aqui, você que é crente, Lucas, mas a gente vai no culto, é renovado e tudo mais. Calma que eu vou chegar lá. Então, só analisando a questão do tempo aqui, do horário e tudo mais. Esse ciclo de vida da igreja, onde é lotado a agenda da igreja, evento e tudo mais, ele sufoca, a ponto de não sobrar para o crente, para o membro de igreja, tempo para a família. Não sobra. Me fala que sobra tempo. Entendeu? A não ser se você falar que dorme 4 horas por dia, 5 horas por dia. Mas enfim, ou sua carga de trabalho, sua jornada de trabalho é menor. Mas não sobra tempo de qualidade para a família. E aqui entra um outro ponto ainda sobre isso. Você vai ouvir dentro da maioria das igrejas, família é o primeiro ministério, família é prioridade e tudo mais. Esse discurso vai estar lá. Nós evangélicos adoramos a família, gostamos da família, exaltamos a família, lutamos pela família, brigamos pela família, e isso está corretíssimo. Nós vamos falar que família é prioridade, nós vamos falar que família é o primeiro ministério. Só que aí qual que é a minha provocação? Principalmente para você membro de igreja e quem sabe até líder de igreja.
Qual que é a minha provocação? É que por mais que no discurso, na fala, até na pregação na igreja, a gente diga e ensine para os membros que família é prioridade, que família é nosso primeiro ministério, na prática do ciclo de vida da igreja a gente nega isso. Então a gente fala que família é o primeiro ministério, que família é a nossa prioridade, mas enche os nossos membros de programação na igreja. E, de acordo com o que eu já falei até aqui, enche os membros da igreja de programação e não sobra tempo para o membro da igreja se dedicar à sua prioridade, ao seu primeiro ministério, que é a família. Não sobra tempo de qualidade. E aí, se você é trabalhador como eu, tem dia, irmãos, que o meu serviço é tão cansativo que eu chego em casa, meu filho vai fazer 2 anos em fevereiro, meu filho naquele gás todo querendo brincar, e eu não tenho força para brincar com meu filho. Entro com ele pro quarto lá onde tem os brinquedos dele lá, às vezes eu deito no tatame no chão, quando eu percebo eu já estou pescando, eu já estou dormindo, porque a jornada de trabalho foi tão pesada, esse calorzão que a gente tá vendo aí, que a gente chega em casa, e isso porque eu não vou nem falar com você que meu serviço é pesado. Quem dirá os irmãos que trabalham num serviço mais pesado que o meu. Então, a gente não tem força para brincar, né? E aí não vou nem entrar na questão também dos casados, ter força para... Enfim, vocês sabem o que eu estou falando de forma subliminar. Então, não sobra tempo. E aí é o que eu digo e repito. Por mais que a gente vai dizer na igreja que a família é prioridade, é o primeiro ministério, com o ciclo de vida que a nossa igreja tem, a gente nega isso, porque não sobra tempo para o nosso membro dedicar tempo para a sua família, para a sua família. E aí, para citar 2 textos bíblicos, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 43, diz assim, ó: então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Esse texto, o contexto aqui Davi tinha feito uma reunião com a nação de Israel, e a Bíblia vai dizer que após ele abençoar o povo, cultuar com o povo de Deus, com a nação de Israel, e cada um depois ir para sua casa, Davi voltou para casa para abençoar sua família. E essa é uma prática que nós cristãos temos que ter. Não estou dizendo que é errado, a gente tem que se envolver na igreja. Se você congrega na igreja, você tem que se envolver lá. Você tem que assumir responsabilidades lá. Você não precisa ser necessariamente um líder, mas você precisa apoiar algum ministério, pelo menos, para você ser ativo na vida cristã. Só que isso não pode te impedir de voltar para casa e abençoar a sua família. Davi era rei, era guerreiro e tudo mais, mas o verso está dizendo que após abençoar o povo e depois enviá-los para casa, Davi voltava para casa, Davi voltou para casa nessa oportunidade para abençoar sua família. E esse deve ser o ciclo. Até mesmo, vamos dizer assim, quando a gente vai para o culto e Deus fala conosco e tudo mais, eu sempre falo com os irmãos na igreja que o primeiro lugar onde a gente coloca isso em prática é com a nossa família. Toda a pregação que a gente ouve, antes da gente querer sair mundo afora, cidade afora, colocando em prática aquela pregação, a gente tem que primeiro colocar em prática com os membros da nossa família. Então, só que se a gente não tem tempo de qualidade, se a gente é sufocado por trabalho, jornada de trabalho, e além da jornada de trabalho, das nossas preocupações pessoais, a gente ainda tem aquele ciclo de vida da igreja sufocante, onde hoje tem culto de domingo, amanhã tem reunião de oração, e lembrando que eu não estou falando contra a reunião de oração, irmãos. Eu estou falando quando é desequilibrado e todo dia tem alguma coisa, entendeu? É nesse sentido. Não estou entrando no mérito de cada uma dessas coisas que eu estou citando ser ruim, célula e tudo mais. O ponto é que, às vezes, a gente enche a agenda dos irmãos da igreja semanalmente e a gente sufoca eles e a igreja literalmente suga o tempo dos membros da igreja. A ponto de, a primeira razão, eles não ter tempo nem para pôr em prática, né, o que está aprendendo na igreja. E a segunda razão, que é o foco de hoje, não ter tempo para a família, entendeu? Não ter tempo para voltar para casa e pôr em prática em casa e abençoar a família. Uma vez, eu ainda estava namorando com a Jennifer, uma vez eu peguei um mototáxi para ir embora da casa dela para casa, num domingo à noite depois do culto, e do trajeto da casa dos pais dela até na minha casa, eu conversando com o mototáxi, e, resumindo a história, ele virou e falou comigo que o pai dele era um diácono de uma das igrejas da cidade
já há muitos anos era diácono, uniforme, tudo bacaninha, mas palavras dele, eu lembro até hoje que essa conversa me marcou. Ele disse, só que em casa meu pai é o demônio puro. Então olha para você ver, um filho falando que o pai era já há anos diácono de uma igreja na cidade, só que em casa ele era o puro do capeta, o puro do demônio. Então assim, cadê o que esse membro da igreja, que é diácono até, tem responsabilidade na igreja, não põe em prática em casa? Não volta como Davi para abençoar sua família a ponto do próprio filho dizer que ele é o próprio demônio, é o próprio capeta em casa. E vamos supor aqui que na igreja ele possa ser o melhor obreiro, aquele mais prestativo, que sorri para todo mundo na porta da igreja, que ajuda o pessoal a parar o carro no estacionamento. Mas quando ele chega em casa, ele é o demônio, né? A ponto de, vamos supor aí, o filho dá graças a Deus quando o pai sai para ir para o culto, que ele tem um pouco de sossego. Então eu estou usando esse exemplo verídico com vocês para mostrar como que assim, o primeiro lugar onde a gente põe em prática tudo que a gente aprende na igreja deve ser a casa da gente. Só que se a gente não tem tempo para fazer isso, aí é o que eu digo para vocês, está sendo em vão você ir no culto. Você pode ser o crente mais fiel da sua igreja, de bater o crachá ali, ó, o ponto ali, perfeitamente, cada culto, cada programação e tudo mais. Mas nada disso vai ser, vamos dizer assim, vai permanecer de pé diante do Senhor, diante de Deus. E aqui eu falo sem medo nenhum de estar falando algo que não é bíblico. Você vai ser reprovado naquele dia diante do Senhor. Porque Deus não quer que você simplesmente seja um membro de igreja para ir lá ouvir o que o pastor, a liderança da igreja tem para falar, esquentar a cadeira lá durante 1h30, quase 2 horas, e em casa você não põe isso em prática. Seja porque você não põe em prática, ou seja porque você não tem nem tempo, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar, nós evangélicos, de falar que a família é prioridade apenas da boca para fora, que é o primeiro ministério apenas da boca para fora. E aqui eu digo para você, pastores cometem esse erro. Pastores cometem esse erro. Quantos pastores é uma bênção na igreja, é o homem de Deus da igreja local, é o cara, é a referência para os membros da igreja, mas em casa ele não é aquilo tudo, entendeu? Em casa os filhos estão em pedaços. Em casa, a esposa só não pediu divórcio ainda para não escandalizar o reino de Deus, o evangelho ou a igreja. Entendeu? E aí mantém a aparência por muitos anos, por quê? Porque não quer escandalizar. Isso é errado, entendeu? Então, o segundo motivo pelo qual temos culto só no domingo é para não sufocar a agenda dos membros da igreja, para que eles tenham tempo de qualidade, para se dedicar ao trabalho, porque não tem como deixarmos de trabalhar, e dessas horas que resta fora a jornada de trabalho, a gente tenha tempo para estar em casa, dedicando a nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, a ensinar eles a lição de casa, a ter momentos de comunhão, a sair, né? Sair. Se você é crente aí já e está me ouvindo, pensa aí agora aí, qual foi a última vez que você levou sua família na pizzaria? Qual foi a última vez que você saiu com a sua família para ir na pizzaria? Se você tem filhos, qual foi a última vez que você levou seus filhos pequenos lá no Parquinho da Matos? Estão entendendo? Então, é isso que eu estou falando. Nós precisamos ter tempo de qualidade com a família. E meio ao dia a dia, ao trabalho ali, às vezes a igreja, a única coisa que ela faz é sugar o nosso tempo. Porque a primeira razão lá da primeira live, nós não temos tempo para pôr em prática, e a segunda razão de hoje, nós não nos resta tempo de qualidade com a família, porque o pouco que nos resta entre trabalho e as nossas responsabilidades, a igreja suga tudo com programações e repetindo e fazendo o link com a primeira razão lá da primeira live. Não se torna útil e no fim das contas se torna um tempo perdido. Por quê? Porque eu não estou tendo tempo para pôr em prática. Eu não estou tendo tempo para meditar, e em segundo lugar, eu não estou tendo tempo para pôr em prática com a minha família e tendo tempo para dedicar a minha família, para abençoar a minha família. Um outro texto aqui, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 7, olha o que Deus diz para o povo de Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse é o primeiro maior mandamento. Aí continua.
que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Verso 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na igreja. Não, em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então olha o que Deus está dizendo para o povo lá em Israel. E que se aplica a nós. Em primeiro lugar, você pessoalmente ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a tua alma. Esse é o primeiro maior mandamento, disse Jesus depois quando esteve nessa terra. Só que aí o verso 7 diz o seguinte, consequência disso, ensine-a com persistência aos seus filhos. Deixa eu dizer para você, se você nunca ouviu isso, a responsabilidade, quem tem responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos não é o pastor da sua igreja, é você, tá? Se você se contenta em pegar o seu filho, catar no braço dele e levar ele para a igreja, largar ele na escolinha ou depois obrigar ele a estar no culto ouvindo o pastor, deixa eu dizer para você, você está desobedecendo a Deus. Por quê? E esse é um dos motivos pelo qual os jovens, quando chegam a certa idade, abandonam a igreja. Porque Deus nos diz, não só aqui em Deuteronômio capítulo 6, mas eu vou ficar aqui só para usar um texto, mas Deus nos ensina em toda a Escritura, fica claro, Provérbios, Novo Testamento, que é responsabilidade, acima de tudo, dos pais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E aqui eu volto a dizer, se você congrega numa igreja onde o ciclo de vida da igreja suga o seu tempo, além de você não ter tempo para curtir com a sua família, levar seus filhos para passear, para levar uma pizzaria, ou simplesmente para estar em casa brincando, assistindo um filme, assistindo um desenho do Homem-Aranha, enfim, o que for, momento de lazer, você precisa ter tempo para em casa, porque Deuteronômio está nos dizendo, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas em casa. Então, o primeiro lugar para se conversar sobre a palavra de Deus não é na igreja, no culto, depois do culto, antes do culto. Não é na célula, é em casa. Não é com os irmãos da igreja, com os membros da sua célula. É em casa, com a sua família, com sua esposa e com seus filhos. Essa é a sua prioridade. Esse é o primeiro lugar. Você quer conversar sobre o culto de domingo que você ouviu na pregação? Converse com seus filhos, converse com a sua esposa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Agora, se quase todo dia eu tenho que ir para a igreja, que tempo que me resta? E sem falar que eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas às vezes até mesmo, mas vai eu e a minha família inteira para a igreja. Mas a maioria das igrejas, quando você chega no culto, fica esposa e marido no culto, as crianças já são separadas dos pais e vão para a salinha, vai para a escolinha. Só vai vir para os pais novamente no final. Você nem sabe o que seus filhos estão aprendendo lá. E nem os seus filhos sabem o que você está ouvindo aqui. Entende? Então, percebe como que o ciclo de vida da igreja, da maioria das igrejas evangélicas hoje, não coopera, não nos ajuda a sermos crentes fiéis ao que a palavra de Deus diz. Porque nos sufoca. E você precisa de tempo de qualidade para ensinar os seus filhos. Olha o que Provérbios 27:8 diz. Olha que interessante. O homem que fica muito longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido longe do seu ninho. Vou repetir. O homem que fica muito longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido longe do seu ninho. Provérbios está falando sobre o homem, mas se aplica sobre a mulher, se aplica sobre ao casal. Aqueles que ficam muito longe do lar é como um pássaro que voa perdido longe do seu ninho. De forma simples, Provérbios está dizendo, você não pode estar muito tempo longe de casa. E aí volto à minha conta lá do início dessa live. Eu calculei para você mais ou menos como é a nossa rotina diária de horas. E aí você, por causa do trabalho, já fica no mínimo 12 horas fora de casa. 6 horas é dormindo. As outras 6 que sobra, você está na igreja. Longe dos seus filhos. Está entendendo? Quase todos os dias da semana. Então, Lucas, mas eu estou na igreja. Mas você está longe de casa. Porque na igreja você não está conversando com seus filhos. Entende?
E aí, o que a gente vê muito nas igrejas evangélicas, quando nossos filhos chegam a uma certa idade, que eles se tornam um pouco mais independentes, eles não vão para a igreja de jeito nenhum, a não ser que você obrigue eles. Mas o que está acontecendo é ele sair da igreja. Por quê? Porque chega um ponto em que ele toma consciência e ele percebe que aquilo tudo é sufocante e que aquilo, infelizmente, não está gerando vida verdadeira na sua casa, na sua família, nos seus pais, e que é exemplo daquele caso que eu citei agora há pouco, seu filho chega a ponto de chamar você, que é diácono da igreja, de o próprio demônio ou o próprio diabo. Seu filho abandona a fé mesmo. Aí começa a ter contato com outros jovens na escola, na faculdade. Irmãos, é uma conta assim exata. Ele vai sair da igreja, ele vai largar a fé e, se Deus não tiver misericórdia, nunca mais ele põe o pé em igreja nenhuma. Ou pega o caminho que muitos pegam, vai para outra igreja que não é a igreja dos pais. Entende? Que às vezes faz mais sentido para ele. Leonardo Ravenhill, que era um grande pregador aí de uns anos atrás aí, olha o que ele diz, uma frase que ele diz. Às vezes, a coisa mais espiritual que um homem pode fazer é ir para a cama com a sua esposa. Vou repetir. Às vezes, a coisa mais espiritual que um homem pode fazer é ir para a cama com a sua esposa. Leonardo Ravenhill disse isso depois de ele contar uma experiência de que ele estava na sala orando e a esposa dele no quarto chamando ele para ir para o quarto. Léo, venha. E ele, tô orando, esposa, tô orando. E aí diz ele que sentiu o bradar do Espírito Santo no coração dele dizendo essa frase. Às vezes, na verdade, ele conta que ele ouviu o Espírito Santo dizer assim para ele, Léo, você tem esposa. E aí depois disso ele cunha essa frase. Às vezes a coisa mais espiritual que um homem pode fazer é ir para a cama com a sua esposa. Em outras palavras, e aqui ele disse o homem, mas se aplica também à mulher. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer, marido, esposa, é ir para a cama com seu marido, com seu cônjuge. Às vezes, pais, a coisa mais espiritual que você pode fazer é entrar no quarto de brinquedo com seu filho. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é ir assistir um desenho com seu filho. Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é pegar o seu filho e sua família e ir para uma pizzaria. Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é pegar seus filhos e ir lá no Parquinho da Matos. Entende? E aqui eu não sou contra culto. Quem me conhece sabe que eu sou um defensor ferrenho da igreja. Eu sou defensor ferrenho. Você quer me ver nervoso, você quer ver o Hulk sair para fora, é você vir falar comigo que nós não temos que congregar, que igreja nenhuma presta. Aí você vai achar briga comigo, entendeu? Mas eu também não sou bitolado, eu também não sou aquele fanático cego de que, para mim, tá enfiado dentro da igreja, é que significa ser crente. Não sou. Quem me conhece sabe disso. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. E aí, só para respaldar o que o Leonardo Ravenhill diz, para mostrar para vocês como que tem base bíblica isso, e eu já vou finalizar, 1 Coríntios capítulo 7, versos 32 a 34, olha o que Paulo diz. Eu estou pregando sobre família e casamento lá na igreja, esse ano inteiro lá na igreja Cristo Cidade, e eu já dediquei uma pregação exclusiva só sobre esse verso. Olha o que Paulo diz. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Então, o solteiro preocupa-se com as coisas do Senhor. E é esperado isso do solteiro. Então, se você é solteiro que está me ouvindo, Deus espera que você se preocupe com as coisas dele enquanto ainda é solteiro, tá? E que você se dedique a isso. Aí Paulo continua. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Então olha o que Paulo está dizendo, o solteiro ele pode se dedicar 100% ao Senhor em como agradá-lo. Por isso que lá na igreja eu aconselho, se você é solteiro, se você é líder de igreja, arranca o couro dos solteiros, arranca o couro. Você está entendendo? Arranca o couro do solteiro. Porque o solteiro, Deus espera que ele se dedique e busque agradar a ele mesmo. Entendeu? Busque mesmo. Solteiros, Deus não quer que ele fique só em videogame, que ele fique só procurando futebol, que ele fique só em rede social. Não. Deus quer que os solteiros se preocupem em como agradar ao Senhor, em como se dedicar às coisas do Senhor. Mas aí Paulo diz, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. E aí ele vai dizer o que significa isso. Em como agradar a sua mulher e está dividido.
Aquele que é casado, irmãos, ele está dividido. E aqui nesse texto eu disse para os irmãos da igreja, Paulo não está dizendo isso de forma negativa. Essa divisão não é ruim. Essa divisão é natural. Por quê? Porque aquele que é casado, ele não pode mais se dedicar 100% ao Senhor. E isso é bíblico, é natural e é correto. A forma como eu sirvo hoje na igreja é diferente de quando eu era solteiro. Eu disse para vocês que eu quase morava na igreja e que tem um lado ruim, negativo nisso, mas tem um lado positivo no sentido de que eu ainda era solteiro. Então eu poderia fazer isso, entende? Eu deveria ter feito de forma mais saudável. Mas eu não jogo totalmente fora esses anos em que eu vivi dessa forma. Porque de fato eu era solteiro e eu tinha mesmo que me dedicar. E parte do que eu sou hoje é em função a todos esses anos em que eu me dediquei às coisas do Senhor, à igreja local. Mas Paulo está dizendo, aquele que é casado, ele não pode servir a igreja como um solteiro. Irmãos, se você é membro de igreja ou se você é líder de igreja, se você é líder, não espere de casados o mesmo que você espera dos solteiros. Como eu disse, arranca o couro dos solteiros, mas não mexa muito nos casados, porque se a rotina de uma igreja local, se o ciclo de vida da igreja local, ou se o que a liderança de uma igreja local espera do casado, algo que começa a roubar, e essa é a palavra, tá? A roubar o tempo dele com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, a igreja está errado e tem que parar. Tem que parar, porque Paulo está dizendo que aquele que é casado, ele está dividido. Ele não pode se dedicar 100% ao Senhor, porque ele tem esposa e aqui, consequentemente, filhos também para se dedicar, para se preocupar. Percebe? E aí Paulo vai dizer também, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar ao marido. Então é válido tanto para ambos os cônjuges. O marido, tanto a esposa, também ambos. Eles não podem se dedicar 100% ao Senhor, mas eles devem equilibrar aquilo, porque agora eles têm cônjuges e, consequentemente, eles têm filhos para se dedicar. Um outro texto que eu gosto muito e também preguei nessa série de pregações lá na igreja, Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Olha o que diz Deuteronômio. Se o homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano inteiro estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Eu vou ler de novo. Deuteronômio 24, verso 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. No Antigo Testamento, quando os homens iam à guerra e tinham todo o compromisso com, vamos dizer assim, com o exército e tudo mais, né? Era muito comum as guerras. Olha o que Deus está ordenando. Isso aqui é uma lei de Deus para o povo de Israel. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra. Não será. Olha o que Deus está ordenando como lei. Casou, é recém-casado, se tiver guerra, não envie esse homem para a guerra. E aí o verso continua dizendo, durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Por que Deus está ordenando que o recém-casado, o homem no caso, que os homens iam à guerra, as mulheres não? Por que o homem não poderia ser enviado para a guerra se ele fosse casado recentemente? Porque Deus diz, ele tem no mínimo um ano para ficar em casa, para fazer feliz a sua mulher, para desfrutar do casamento. E aí ele continua dizendo, ele diz no verso também, nem assumirá nenhum compromisso público, nem assumirá nenhum compromisso público. Não irá à guerra e nem assumirá nenhum compromisso público. Em um outro texto de Deuteronômio também, Deus inclusive diz que se o cara tiver noivo de uma mulher e estiver na guerra, que o exército libere ele para ele voltar para casa, para casar com a sua mulher, ficar um ano em casa e depois voltar para a guerra,
para que ele não aconteça dele possivelmente morrer na guerra e não ter casado com a mulher que ele amava. Olha o que Deus coloca na sua lei, irmãos. Isso é muito lindo, irmãos. Agora, como que nós podemos aplicar isso hoje? Recém-casados, ou aqueles que já são casados, fazendo um link com Paulo em 1 Coríntios, não deve ser enviado para a guerra. Traduzindo de como que nós aplicamos isso na igreja local. A liderança da igreja, e você que é casado, tá? Agora eu vou falar, porque se você congrega numa igreja onde a liderança não tem esse senso, esse entendimento, e você se casou, ainda que a sua liderança queira exigir demais de você, ei, você é livre, você pode falar não e não arredar o pé. Então, vire homem, vire mulher de verdade e tenha coragem, porque eu tô te dando base bíblica para isso, para você dizer não para os compromissos da igreja. Porque olha o que diz, não envie para a guerra. E, em segundo lugar, não assuma nenhum compromisso público. No que diz respeito a aplicando isso na vida da igreja, todo recém-casado, e eu tenho dito isso para os irmãos que nós vamos buscar colocar isso em prática na igreja que nós estamos plantando, casou recentemente, tem responsabilidade na igreja, ele vai ter no mínimo um ano livre dessas responsabilidades. Para quê? Para que ele faça feliz a mulher ou o marido com quem ele se casou. Certo? E isso também se expande para filho. Se você tem filho, eu tenho um filho agora de 1 ano e 9 meses. Se você tem filho, você sabe como que o primeiro ano dos nossos filhos é cansativo. Então, outra coisa que nós queremos desenvolver na identidade da nossa igreja é que também ficou grávido, o casal engravidou, vai ter filho, 1 ano livre de responsabilidades para que se dediquem ao seu filho, ou no caso do casamento, ao casamento. Por quê? Porque para mim é uma aplicação prática hoje em dia de Deuteronômio capítulo 24. De que nós não podemos sufocar os membros da nossa igreja para que os impeça a ponto de os impedir de se dedicar à sua esposa, aos seus filhos e à sua família. Não assumirá compromisso público e nem irá à guerra. Isso tem muitas aplicações para nós hoje. Não assumirá compromisso na igreja, seja líder de célula, seja líder de ministério. No caso até mesmo de pastor, né? Toda a igreja precisa trabalhar para que o culto, para que o funcionamento da igreja não dependa apenas de um único pastor. Nós temos trabalhado isso na igreja, embora ainda basicamente só eu pregue, mas eu já tenho conversado isso com irmãos, principalmente aqueles que sentem vocação para o pastorado, de que precisamos já começar a treinar, a preparar para que a igreja funcione normalmente sem mim, entende? Por quê? Porque se amanhã nós tivermos outro filho, né, e também todo pastor precisa de férias, irmãos, todo pastor precisa de férias. Então, é o que eu estou dizendo para vocês, a começar também dos pastores. Irmãos, só vou abrir um parênteses dentro disso. Eu não sei se você sabe, mas o número de pastores que se suicidam tem aumentado cada vez mais nos nossos tempos. E uma das razões que tem levado isso é a extrema carga sobre os pastores. É aquele peso sobre pastores, principalmente pastores que é ele que faz tudo na igreja. E aqui também entra um pouco do lado errado do pastor de assumir tudo e não ensinar a sua igreja que tudo não pode estar na mão dele e não depende dele. Então, mas esse peso que cai sobre o pastor, irmãos, vai indo, ninguém aguenta, certo? Então, a segunda razão pela qual, para concluir aqui, nós temos culto só no domingo, é para que os membros da igreja e também o pastor, a liderança da igreja, tenha tempo de qualidade com a sua família. Seja para ficar em casa, fazendo o que quiser, com as pernas pro ar, na rede, o que for. Seja para passear, para ir na pizzaria, enfim, para que tenha tempo para a sua família. Porque, de fato, nós cremos e queremos colocar isso na vida prática da igreja. A família é o primeiro ministério, é a nossa prioridade. E só para citar aqui o pastor Anderson Silva, de Brasília, que eu gosto muito dele, até no YouTube, quando eu lançar essa live aqui lá no YouTube, eu vou deixar um link de uma live dele também, onde ele fala sobre isso também, né? O galpão não é a igreja. E uma frase que eu gostei é que ele diz o seguinte, que levar sua família para o culto não vai resolver o problema que a sua ausência criou em casa. Então, eu vou deixar o link lá na descrição do YouTube, da live dele, onde ele diz isso. Ele fala que, às vezes, o crente ali, a família crente, tá com problemas na família
Mas às vezes não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de ir no culto, porque às vezes eles estão em todos os cultos. O problema, às vezes, familiar na vida do crente a raiz dos problemas é a ausência de casa. É o que o Provérbios diz, um homem muito longe de tempo fora de casa é como um pássaro perdido longe do ninho. Entendeu? Então, às vezes, ir em mais um culto, jejuar, orar, não vai resolver o problema que a sua ausência em casa, seja de presença mesmo, ou de tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus filhos, fez, né, gerou. Então o que vai resolver não é mais oração, não é mais jejum, ou é frequentar mais um culto, fazer campanha de 7 dias. Não, não é isso que vai resolver. O que vai resolver é você reduzir, você parar, entendeu? Você reformular sua rotina semanal, diária, e de fato colocar sua família como prioridade, como tendo a prioridade, a primazia ali, a sua esposa, os seus filhos, e às vezes reduzir um pouco a sua frequência nas programações da igreja e estar mais dentro de casa. E eu fecho com a frase do Leonardo Ravenhill, juntando com Provérbios, fazendo essa mistura toda. Às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer, membro de igreja, crente, é ficar em casa com a sua família. É ficar em casa. Tá? Então essa é a segunda razão pelo qual nós temos culto só no domingo. E eu espero que tenha provocado, né, e levado vocês à reflexão aí. Comenta aqui, seja em qualquer plataforma, vou tentar lançar lá no Facebook, porque do Facebook caiu aqui. Mas enfim, essa é a segunda razão e esse é o motivo pelo qual na Crispa Cidade nós temos culto só no domingo, tá bom? Se você quiser nos uma visita, se não congrega em igreja nenhuma, quer nos visitar, quer conhecer mais a nossa igreja, a nossa igreja é a Igreja Crispa Cidade, estamos plantando ela há 4 anos, desde 2019, estamos criando uma identidade própria de igreja, com todos esses pensamentos que eu tenho compartilhado com os irmãos, que é a minha cabeça hoje. E se você quiser fazer-nos uma visita, nós temos culto somente no domingo, de 5 às 6h30 da tarde. Domingo, de 5 às 6h30. Rua José Godoy Siffert, bairro Funcionários, ali do lado do São João, próximo à quadra Society, Royal Society. E é isso aí, você vai ser bem-vindo e quem sabe a gente tem a oportunidade de conversar mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe, aquele abraço. E fiquem atentos aí que nos próximos dias, a hora que tiver a próxima oportunidade, eu faço uma nova live com a terceira razão pelo qual nós temos culto só no domingo. Tá bom? Se você, só mais uma vez, se você não viu a primeira live, procure no meu Instagram, no Facebook ou no YouTube e vai estar lá a primeira razão pelo qual temos culto só no domingo. Tá bom? Aquele abraço, até mais. Deus abençoe.